Beleza? Você me ouve bem? Ouço sim, ouço bem. Maravilha, muito bom. Muito bom. Obrigado pelo Obrigado convite. pelo convite. É bom revê-lo mesmo à distância. É bom ouvir esses nomes, como o do pastor Almir, como entre outros que você está falando em pleno sábado, 18 horas, né? Geralmente eu deixo esse dia quando eu estou aqui em Piracicaba, e agora eu tenho ficado bastante aqui, que é um dia que eu tiro para estudar. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu confesso que eu tenho recebido bastante convite para participar de algumas lives, mas eu tenho analisado qual é o propósito da live. E eu acompanhei algumas lives sua, quando você me deixou à vontade para falar sobre o tema. Eu fiquei muito feliz porque eu acho que é um tema muito pertinente para o momento. E eu estou bem à vontade, viu? Verdade, eu te agradeço a disponibilidade, a atenção que você sempre teve conosco, não só quando nós nos conhecemos lá em Belo Horizonte, fazendo o curso, que foi assim, um divisor de água na nossa vida, mas onde a gente se encontra, você é sempre muito solícito e nós temos um desejo intenso de ter você aqui conosco no Piauí, a Improve aqui no Piauí, e eu creio que vai chegar esse momento assim que passar essa pandemia. Com certeza, é um desejo do meu coração também, está baseado no meu propósito de vida. Nós temos trabalhado muito para poder adaptar os nossos conteúdos, né, para esse momento futuro que nós vamos viver. Nós que somos cristãos, nós sabemos que existe não somente nós, né, a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Verdade. agora nós estamos revendo um momento que haverá pré-pandemia e pós-pandemia. Pós-pandemia. E fora Verdade. o que nós estamos vivendo agora, né? Saiu uma matéria, amigo, me permita, numa revista que eu assino, é uma revista científica, ela é organizada pelo Instituto de Pesquisas Comportamentais do Brasil. E saiu dentro dessa pesquisa que 205 presidentes, vice-presidentes, diretores de empresas foram pesquisados e disseram que não estão prontos para passar por isso, não estavam preparados. E acabou que foram pegos de surpresa como nós. Nós Exato. fomos também pegos de surpresa, né? E o importante nesse momento é ter ciência e consciência que nós já passamos por outras crises anteriormente, mas nunca como agora. Agora Verdade. é a primeira vez que nós estamos encarando isso e eu acredito que virão outras. Bill Gates, no TED de 2015, depois quem está nos ouvindo pode pesquisar, Eu ele vi falou mesmo. que a grande guerra, né, a grande batalha do mundo, do universo, seria contra um vírus. Exato. E eu acredito que não será o primeiro, né? Não foi o primeiro e não será o último. Então a gente tem que se preparar cada vez mais agora, principalmente como gestores, principalmente como pessoas, para a gente viver isso, né? Nós não estávamos prontos. O Brasil, querendo ou não, o mundo, né? Não estava preparado para isso. Com certeza. Alexandre, é, não sei se todos conhecem, né? Esse é o livro Seja Único, do Alexandre Rota. E Exatamente. eu pedi a ele que a gente falasse a respeito desse livro, porque logo na capa traz algo muito interessante, que é assim, descubra o poder de ser você mesmo. Né? E eu, pensando na nossa live hoje, me veio um texto à mente, um texto bíblico. Eu quero que, se você me permite fazer a leitura, depois fique à vontade para explanar sobre o livro, fazer os comentários. Mas tem um texto bíblico que está em Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí, verso 2: Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa,
agradável e a perfeita vontade de Deus. Caramba. Então, segundo o apóstolo Paulo, escritor de Romanos, ninguém pode experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não tiver uma mente transformada. E eu acho que esse texto encaixa muito bem no livro, e eu quero te convidar, então, a ficar à vontade Obrigado. para ministrar, ensinar sobre essa riqueza que é o Seja Único. Beleza. Meu amigo, é um privilégio de Deus para mim ter tido a revelação. Eu digo que esse livro ele foi baseado em uma revelação. Porque se eu fosse julgar pela minha capacidade humana, eu jamais teria para poder escrevê-lo. Eu estou escrevendo o meu segundo livro, Deus me deu uma direção para o segundo livro, depois de muita oração, respeito à palavra de Deus, porque eu acredito que todas as coisas estão na palavra de Deus. E eu não quero escrever um livro numa proporção bíblica, mas eu quero trazer aquilo que Deus tem me dado para pessoas que estão distantes. Como, por exemplo, você que está aí no estado do Piauí, tem acesso ao meu conteúdo, à minha informação. Muita gente não tinha. E o segundo livro, o título dele é Mentalidade Protagonista. Então, nós estamos dando uma continuidade no livro Seja Único. E quando o Seja Único surgiu para mim, eu peguei um pouco da minha história ao longo dos anos, eu comecei a perceber que eu tinha muito estado comparativo. Eu me comparava muito com as pessoas, e geralmente quando você faz uma comparação com uma outra pessoa, você compara o seu fracasso com o sucesso do outro. Você nunca nivela para se comparar. E eu sofria muito com isso. Eu vivi muitos anos copiando outras pessoas. Isso logo quando eu comecei a minha carreira de treinador, eu me espelhava muito e eu comecei a perceber que aquilo não tinha eficácia. E aí eu comecei, há mais ou menos uns 11 anos atrás, era muito difícil o acesso às informações. Não é como hoje, né? Antes você tinha uma dificuldade muito grande para ter acesso à informação. Mas eu fazia um grande esforço para entender como é que funcionava a mente humana. Eu tinha curiosidade, eu queria saber, eu queria entender, mas eu sempre fui uma pessoa muito criteriosa para as informações. Foi aí que eu descobri que, além de geneticamente nós sermos pessoas únicas, nós termos uma impressão digital, a íris do olho, a fisionomia, ser diferente das outras pessoas, podemos ser até semelhantes, mas diferentes. Eu fui estudar a mente e descobri que as pessoas também são únicas através de um modelo mental que elas criam. E eu fiquei muito surpreso, muito surpreendido. Eu falei, mas como isso, né? Eu fui pesquisar sobre gêmeos univitelinos. E gêmeos univitelinos totalmente idênticos, pessoas parecidas, que vivem que vivem no mesmo ambiente, são diferentes. Recebem de forma diferente. Então, foi aí que eu comecei o interesse pela mente humana, pelo comportamento, pelas emoções. Eu fui me especializar, eu fui fazer cursos, fui fazer especializações e fui entender como é que funciona tudo isso. E foi bem interessante porque nessa jornada eu comecei a passar por um processo de transformação. Comecei a ver os resultados na minha própria vida. E eu comecei a analisar cenários. Comecei a analisar cenários organizacionais, comecei ambientes, pessoas que viviam em extremos, e comecei a entender que cada um é responsável por sua própria identidade. E isso me deixou muito feliz, eu fiquei muito, muito alegre, porque eu posso dizer o seguinte, que a sua história, a minha história, estão nas nossas mãos. Somos nós que escrevemos a nossa história. E com os anos, né? Com os anos, foi passando os anos, veio a ideia do Instituto, né? Que é a Improve. Hoje a Improve já tem uma nova classificação, é People Performance, que é performance humana. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. E aí quando o livro, né? Quando Deus me deu permissão, com muita responsabilidade, sabendo que eu ia chegar em muitas casas,
me deu permissão para escrever o livro, eu fui mais profundo no assunto. E aí eu comecei a entender como é importante entender essa maquininha chamada cérebro, que ocupa 5% do corpo humano. Então, e tão complexa. Só que é possível fazer a transformação. Então vamos lá. Eu preparei, lógico que em 45, 50 minutos, não é possível passar tudo, né? Mas eu trouxe o mais importante para que a gente possa passar e superar esse momento que nós estamos vivendo. Todas as revistas que eu assino, todos os especialistas que eu sigo, meus mentores, eu mesmo chegamos à definição que é muito mais importante hoje uma pessoa que saiba gerenciar as suas emoções, saiba comandar a própria mente, tenha o autoconhecimento para que possamos passar por essa fase. Muitos vão ficar pelo caminho, mas eu espero que muitos também saiam disso muito mais forte. E dentro disso, eu vou deixar uma coisa que eu gostaria que a tua audiência, que agora a minha audiência também nesse momento, anotasse que o cérebro é responsável pelo nosso comportamento. Então, o cérebro é responsável por nosso comportamento. Amigo, eu vou tirar meu fone, vou pedir licença para você, porque para o pessoal, porque está dando muito eco. Vamos ver se melhora. O pessoal em casa está ouvindo bem? Dá um sinal para a gente se estão ouvindo. Consegue me ouvir bem? Consigo. Beleza. Bom, o cérebro é responsável por todo o comportamento humano. E quando eu tenho consciência que o que passa pelo meu modelo cerebral é responsável por todo o meu comportamento, o segundo ponto que eu preciso entender é que o meu comportamento também altera o meu modelo cerebral. Então, o cérebro é diferente de mentalidade. O cérebro é o órgão e mentalidade é o programa emocional registrado no cérebro. Então, para a gente não ser muito técnico, o que eu queria trazer para você? Dentro da nossa mente, existem módulos. O que são módulos? São os lugares que ficam registradas as informações que nós recebemos. E nesse caminho eu aprendi que toda a informação que nós recebemos, ela vai para um registro automático de uma memória. O que é um registro automático de uma memória? Eu vou dar um exemplo para que todos possam sair dessa live com plano de ação. Quando eu compro um computador ou quando eu compro um smartphone e um computador, eles vêm praticamente vazios. Praticamente vazios. Eu vou inserir neles as informações minhas, certo? Então eu tenho, por exemplo, um computador que eu acabei de comprar numa loja e eu começo a inserir informações dentro desse computador. A nossa mente nasceu praticamente vazia de informações. Nós não tínhamos informações. Nós começamos a registrar as informações da nossa mente desde o útero das nossas mães, ouvindo a voz dos nossos pais, ouvindo as informações que nós recebíamos. Isso a ciência já provou e nós estamos carecas de saber que quando nós estamos no útero, mesmo que nós não consigamos lembrar, foram registradas informações. Por exemplo, se hoje uma mãe gestante falar com o filho na barriga, obviamente, alguns médicos dizem que os filhos, a criança, né, que está ali no útero, ela vira o rosto para poder observar de onde está vindo a voz. Então, nós já começamos a receber comandos naquela época. E ao passar dos anos, nós vamos registrando as informações visuais, auditivas, mas também as sinestésicas, que são as impressões que nós temos de cada momento que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero chegar ao fim dessa live e deixar uma chavinha para a gente virar. Por que a gente precisa virar essa chavinha? A primeira coisa, se nós pegarmos a história do ser humano, Deus não precisa de duas pessoas iguais. Deus tem um propósito para cada pessoa. Lá em Romanos 8, 28, nós que cremos na Bíblia, diz que o Senhor tem um propósito para nós. Então, cada pessoa tem uma missão para cumprir na Terra. Por isso, a importância de descobrir a identidade da pessoa. E o meu computador, voltando para a história do computador,
eu começo a pôr informações no computador. E quando eu preciso dessa informação, ela está armazenada no meu computador. Ela está armazenada no meu smartphone. Por exemplo, eu tenho conta num banco, você tem conta em outro banco. Obviamente, você baixou o aplicativo do seu banco no seu smartphone. E, obviamente, eu baixei o aplicativo do meu banco no meu smartphone. Então, tanto eu quanto você, mesmo que nós venhamos a viver no mesmo ambiente, nós registramos as informações no nosso cérebro emocional de forma diferente. Então, se eu pegar o meu computador e der o meu computador para você e pegar o seu computador para mim, eu vou encontrar informações do Anderson e você vai encontrar informações do Alexandre. E por que eu estou dizendo isso? A mente é muito parecida com os registros que nós fazemos no nosso computador, no nosso smartphone. Porém, existe uma diferença. De vez em quando, você encontra informações na sua mente, no seu computador, que você já não utiliza mais, que você já não faz mais necessária aquela informação. No seu smartphone, de vez em quando, você faz uma faxina. Você pega alguns aplicativos e exclui. E quando alguém tenta colocar uma informação no seu computador, tem um dispositivo chamado antivírus, que ele bloqueia aquela informação. Aquela informação é bloqueada. Ela é bloqueada e ela é impedida de ser colocada. Porém, a nossa mente, ela não contém esse recurso de antivírus. Então, eu sou bombardeado por informações escritas, por informações faladas, por informações através de vídeo, que é audiovisual. Eu sou bombardeado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se o cérebro é responsável pelo nosso comportamento e nós precisamos alterar o nosso comportamento, nós precisamos alterar as informações que armazenamos na nossa mente. É o primeiro passo. Então, se o meu computador está cheio e ele está lento, eu vou lá, faço uma faxina no meu computador. Mas nunca paramos para fazer uma faxina na nossa mente. Então, toda informação que eu recebo, ela é processada através de um pensamento. Então, se as pessoas que estão nos assistindo puderem anotar essa matriz do comportamento, ela é processada através de um pensamento. Então, eu recebo uma informação. Eu estou assistindo um filme, por exemplo. Eu recebo uma informação audiovisual. Eu estou, por exemplo, assistindo um jornal. Eu recebo uma informação. Eu estou assistindo, por exemplo, uma live. Eu recebo uma informação. A minha mente, a minha mentalidade, o meu processo mental está dentro da área cerebral desse órgão, ela não consegue distinguir uma verdade de uma mentira. Ela armazena de forma involuntária a informação. Porém, aí está o grande problema de toda a resposta que nós damos à informação. Ela vira um pensamento. E ela, a partir do momento que ela vira um pensamento, ela se transforma em uma emoção. Então, por exemplo, eu sinto raiva, eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto tristeza. Ela se transforma numa emoção. Então, olha para você ver, eu recebo uma informação que eu não tenho controle, né, meu amigo? Se você perceber, nós não temos controle das informações que nós recebemos, nós só temos controle daquilo que nós decidimos colocar na nossa mente. Mas, por exemplo, eu não tenho. Às vezes eu estou na rua, ouço alguma coisa, recebo uma fechada no trânsito, alguém fala alguma coisa que me ofende, ou alguém fala alguma coisa que me deixa mais alegre. Então, as informações estão vindo, estão sendo transformadas num pensamento que se transforma nas emoções. Só que não para por aí. Foi nesse meu estudo da identidade protagonista, que é o Seja Único, que eu descobri que depois da emoção ainda gerava um sentimento, que é a resposta para aquela emoção. As mãos suadas, calafrio, percepção de impotência, percepção de não capacidade, e aí por diante. Depois do sentimento que veio minha grande surpresa.
Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em crença. O que é crença? Crença é o último pensamento que antecede um comportamento. Então, o que é crença? Crença é o conjunto de tudo isso que eu falei até agora, da informação que eu recebi, ou que eu mesmo pensei a respeito, porque existe a comunicação interna, que é aquilo que você diz para você mesmo o tempo todo. Existe a informação externa, que essa eu posso escolher também, né? Então, nesse período, por exemplo, de pandemia, eu resolvi não assistir mais noticiário da TV. Eu resolvi buscar as minhas informações nas fontes que eu escolhi. Então, existem informações que eu decido, mas outras não. Então, são informações que vão chegando. Quando forma a crença, que é o pensamento que antecede o comportamento, já é tarde para fazer a alteração. A alteração ela deve ser feita lá na informação, no pensamento, na emoção. É ali que eu dou a resposta. É por isso que muitas pessoas, comparadas com outras, são mais positivas. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas que encaram o problema de uma forma diferente, é porque elas aprenderam a controlar a resposta que elas dão à informação. Porque o que eu mostro para o mundo é o comportamento. Eu não mostro a emoção. Eu mostro o comportamento. Por exemplo, a raiva, ela é vista através de um comportamento. A alegria, ela é vista através de um comportamento. A tristeza, ela é vista através de um comportamento. E cada uma delas... através do comportamento. Exatamente. E cada uma delas tem a sua importância dentro da identidade única, porque nós respondemos às informações de forma diferente. É por isso que eu digo, quando eu converso com casais, eu digo para a pessoa explorar no cônjuge aquilo que você não tem. Porque você não tem tudo e a pessoa também não tem tudo. Então, por isso que nós temos que respeitar a identidade única. Ela é divina. Se você for analisar, Deus disse, vivam em unidade, não em uniformidade. Unidade é único. Exato. A partir do momento que eu descubro que não tem uma pessoa mentalmente igual a mim, eu exploro isso de forma positiva. Então, por exemplo, eu costumo dizer sempre na Impluve que eu tenho convicção que existem pessoas muito melhores do que eu, mas também tenho convicção que eu sou muito melhor que eu mesmo todos os dias. Ninguém será igual a mim. Aquilo que eu faço, aquilo que o pastor Wanderson faz, as pessoas podem fazer parecidas, mas jamais igual. E aí eu dedico o primeiro capítulo do livro a explicar como é que funciona justamente a forma que nós criamos o quê? O programa emocional. Porque tudo isso que eu falei até agora, né, quando nós recebemos a informação, gera um pensamento, gera uma emoção, gera um sentimento, depois do sentimento gera uma crença permissiva ou limitante. Do contrário, gera uma crença, às vezes, até que deixa a pessoa paralisada. Ela se paralisa antes de acionar o comportamento. Depois que gera o comportamento, é difícil corrigir. Aí nós corrigimos nos próximos comportamentos. Tudo isso, esse processo da informação, gera um programa mental, que é o programa emocional. É aqui que eu quero chegar. Todos os nossos computadores, né, que nós possuímos, eles possuem um programa, certo? Um programa. A nossa mente, o nosso cérebro, dentro da nossa mentalidade, que são onde são gerados estados emocionais, é gerado um programa. Esse programa emocional, ele é construído ao longo da nossa história. É por isso que, para descobrir a identidade única, eu estimulo isso, a pessoa olhar para a história dela, e não para a história do outro. Porque muitas vezes nós estamos repetindo a história de alguém. Nós estamos repetindo as histórias do nosso pai, dos nossos pais, nós estamos repetindo as histórias de alguém que nós admiramos, e não necessariamente escrevendo a nossa história. Nós estamos abdicando do compromisso de escrever a nossa história
e escrevendo a história de uma outra pessoa. Por isso veio o Seja Único. E aí, meu amigo, dentro de tudo isso, né, que eu falei até agora, para chegar no programa emocional, que é onde nós vamos buscar a informação, porque todas estão prontas. Quero deixar isso claro, a gente não cria nada no momento. A nossa mente ela é programada para buscar uma informação que é chamada de registro automático de memória. O que é o registro automático de memória? Ao longo da nossa vida, nós vamos criando o nosso programa emocional através desses registros de momentos que nós passamos. Momentos com outras pessoas, momentos que foram desafiadores, faculdades que nós fizemos, cursos, amizades, relacionamentos, conversas que nós tivemos, leituras que nós fazemos. É por isso que eu digo que é muito importante, porque a nossa mente ela tem ela registra a informação de forma diferente. Por exemplo, quando você lê um livro, a sua mente leva você a protagonizar aquela história como se você estivesse vivendo ela. Quando você assiste um filme, por exemplo, vou dar algum exemplo aqui para a gente chegar onde eu quero na parte de influências, né? Que hoje nós estamos sendo muito influenciados. Se você assiste um filme, dependendo do filme que você assistiu, o seu registro, o seu programa emocional é alterado. Então, por exemplo, se você assiste um filme de... esses dias eu tentei assistir aquele filme O Poço. Não sei se você assistiu. Eu não consegui assistir. Eu fui até um determinado momento e eu parei de assistir o filme porque ele estava alterando o meu estado emocional. Esses dias eu tentei ler uma matéria sobre pedofilia infantil. Eu não consegui terminar de ler a matéria porque estava alterando o meu estado emocional. Por quê? Esse programa emocional, ele está pronto, pastor. Ele está pronto. Então, quando eu recebo uma informação do ambiente externo, ele vai buscar o registro automático da memória. E a ciência mostrou que muitas vezes acontece um fenômeno chamado déjà vu. Esse fenômeno chamado déjà vu, ele ocorre na maioria das pessoas até a faixa dos 20 anos. Pessoas que passaram dos 20 anos. Déjà vu, isso mesmo. Pessoas que passaram dos 20 anos também podem ter esse fenômeno da mente, pode ocorrer. O que é o déjà vu? O significado é já visto. É um termo vindo do francês. O que é o déjà vu? É quando ocorre uma falha na nossa mente e nós temos a impressão que nós já vivemos aquele momento antes. Você já teve essa impressão? Sim, claramente. Eu vou pôr o meu fone de novo, amigo. Vou pedir desculpa para o pessoal da live, porque agora eu não estou te ouvindo. Você assistiu o filme Déjà Vu ou não? Não. O filme ele mostra exatamente isso. Caramba, vou assistir. Déjà Vu, assista o filme, é muito interessante. Se não me engano, com o Denzel Washington, se não me engano. E ele mostra exatamente isso em vários momentos da vida. Eu vou assistir. É interessante, amigo, porque isso vem provar para nós que os registros automáticos de memória são comuns. Por quê? Porque se você tem a impressão que você já viveu aquele momento, já esteve naquele lugar antes, é porque houve algo muito parecido anteriormente que a tua memória buscou através de uma falha. Ela falhou naquele momento, foi uma pequena falha. Ela olhou, observou o ambiente, ela falou, deixa eu ver qual informação está aqui na minha memória, vou buscar para dar a resposta para esse momento. Só que não necessariamente você esteve naquele lugar, você esteve naquele momento. Mas é o poder da memória. E como é que eu faço a partir de agora, né? Como é que eu vou lidar sabendo que ao longo da minha vida eu construo, né, um registro automático de memória e a minha mente vai buscar essa informação para dar a resposta
para o ambiente e para o estímulo. Aqui é o segredo. Quando amigo, eu não sei se é o meu ou se é o seu, tá péssimo o áudio. Eu tô te ouvindo muito bem. As pessoas, você está me ouvindo bem? Será que as pessoas estão me ouvindo? Se as pessoas estiverem ouvindo, dá um joinha pra gente aí. Beleza, se manifesta por aí. Bom, dentro de tudo isso, né, que isso aqui é só o primeiro capítulo do livro, e eu falei para você que eu acredito que o primeiro capítulo é um dos mais importantes dentro da metodologia que eu criei, é o que nós não podemos alterar o nosso momento se não alterarmos a informação contida na nossa mente. Então, e escrever uma história de protagonismo depende da informação que está registrada. E a maioria das perguntas que eu recebo é o quê? Alexandre, mas se as minhas memórias estão registradas ao longo da história, da minha vida, como eu faço para mudá-las? Porque todas as memórias que estão aí em nossa mente, meu amigo, todas, ou foram colocadas por nós, ou foram permitidas por nós a serem colocadas. Não tem jeito. Então, eu desenvolvi uma técnica muito simples, mas muito simples, porque desde a minha infância, todos nós, a maioria de nós, nascemos num ambiente muito limitado. E nós queremos mudar o nosso ambiente, mas não mudamos a forma que pensamos a respeito do ambiente. Nós não mudamos. Exatamente. É por isso que, por exemplo, existem estudos, né, de pessoas que contraem uma doença terminal, uma doença muito grave, elas têm a probabilidade de serem curadas mais rápidos do que outras, ou até mesmo receberem uma cura pelo processo mental. Pessoas que acreditam positivamente que aquele momento é um momento passageiro. E ela dá um novo significado para o estímulo que ela recebe do ambiente. Então, por exemplo, eu não posso governar as coisas. É muito difícil eu ter o controle das coisas. Como, por exemplo, dizer que nós estávamos preparados para a situação que nós estamos encarando hoje, eu acredito que 100% de nós não nos preparamos para o que nós estamos vivendo. Mas nós podemos ressignificar, como, por exemplo, como eu estou me preparando para viver pós-pandemia? Será que eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes? Ou a partir de agora eu vou realmente assumir as rédeas da minha mente e construir a minha história? Saber que a responsabilidade dos meus resultados são exatamente minhas. E quando eu começo a falar sobre isso, né, voltando para o registro de memória, para que a gente vá para o desafio, que é a parte que eu gosto muito do livro, que é o último capítulo, que quando eu encerro o livro falando sobre faça dos seus desafios oportunidades de crescimento. Então, nós estamos diante de um desafio e a forma que nós vamos encarar esse desafio vai determinar o nosso sucesso pós-desafio. É o que eu vou aprender. Imagine o seguinte, né? O tema da revista que eu recebi hoje é o mito da resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de se adaptar a vários cenários e voltar ao seu estado original. Então, eles dão o exemplo da mola. Na mente humana, existe um fenômeno chamado plasticidade cerebral. O que é plasticidade cerebral? É a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a fenômenos diferentes. Então, uma pessoa que, por exemplo, que diz para ela mesma que ela não tem a capacidade de se adaptar a novos cenários, obviamente ela não terá capacidade. Porque, primeiro, como eu disse agora, tudo começa na informação que eu coloco na minha mente. Então, quando nós passamos a nossa infância, passamos a nossa adolescência, a nossa fase da juventude, quando nós éramos jovens, se nós não formos lá atrás e questionar as informações que estão na nossa mente, muito dificilmente, nós vamos alterar o nosso comportamento. Então, ser único. Deixa eu lhe fazer uma pequena pergunta, desculpa lhe interromper. É um comentário e uma pergunta. A Bíblia diz que aquilo que o homem pensa ser, isso ele é.
Provérbios, né? Então, se ele diz que não é capaz, ele não será capaz. Não Agora, será. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus, ele fala da importância da gente, eu vou popularizar a frase, não dormir guardando ressentimento. Jesus fala assim, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, não leva aquilo para a cama, não. Resolva aquela situação antes de amanhã. Resolva aquela situação antes que você vai dormir com ela. Você entende que se a pessoa... É possível ressignificar todo dia para não acumular tanta sujeira no computador? Bom, vamos lá. A pergunta é excepcional e eu quero respondê-la separando aqui duas áreas do cérebro. O primeiro é o neocórtex. O neocórtex ele é responsável pelo pensamento racional e analítico. Ele nos ajuda a compreender os fatos, os números, as características e os benefícios. Ele é responsável pela habilidade de linguagem. O que é habilidade de linguagem? São todas as coisas que eu consigo explicar. Só que tem uma área do cérebro responsável por nosso comportamento que se chama sistema límbico. E eu fiz uma observação para essa live, que é o seguinte, essa é a parte responsável pelo nosso comportamento e pelas decisões que tomamos. Pronto. As decisões que tomamos são emocionais. A maioria delas. Eu posso dizer que, no meu caso, praticamente todas. Além de responder também pelos nossos sentimentos, como, por exemplo, confiança e lealdade. Confiança e lealdade são sentimentos que nós não sabemos explicar. Então, por exemplo, às vezes você tem um médico da sua confiança, que você só deposita nele confiança. Se alguém pergunta para você, por que você confia naquele médico? Por que você confia naquela pessoa? Por isso que desde os primórdios da época de Jesus, existiam líderes que eram líderes por confiança. Naquela época não era competência técnica, era confiança, era sentimento, era emocional, era afinidade. Quando eu estou construindo a minha identidade única, eu preciso decidir o que eu vou carregar na minha mente. Se eu estou disposto a carregar lixos emocionais, que eu chamo no livro como lixos emocionais, eu vou te dar um exemplo. Imagine que imagine que todos nós carregamos uma mochila nas nossas costas, certo? E todo desacordo emocional é uma pedra. Então imagine que eu tenho um ressentimento com você. Você disse alguma coisa para mim e eu não me senti bem, eu me senti ofendido, nós tivemos uma situação, isso é uma pedra. Eu vou colocar essa pedra na minha mochila. Aí o que acontece? Eu ando mais um pouco à frente, eu tenho mais um desacordo com alguém e eu carrego mais uma pedra dentro da minha mochila, um lixo emocional. Quem carrega o peso da emoção não é a pessoa, é você. Então, por exemplo, você vai dormir com essa mochila, você vai à churrascaria com essa mochila, você vai para a faculdade com essa mochila, e todas essas informações que você colocou na sua mochila, esses lixos, eles não são seus. Cabe a você decidir. Eu fiz uma live esses dias, foi a única que eu fiz, ensinando as pessoas a diferença entre escolha e decisão. Olha só para você entender, o que é uma escolha? Uma escolha é uma prova de múltipla escolha. Quando você tem a opção A, B, C e D, e você pondera entre uma e outra. Decisão é quando você sente que aquilo é correto, você pesquisa sobre aquilo e tem certeza e decide, olha, eu tomei uma decisão. Então, eliminar os pesos emocionais, os lixos emocionais, é uma decisão e não uma escolha. Então, antes de eu dormir, eu escolho pegar essa mochila, colocar ela de lado e dizer, olha, isso aqui não é meu. Eu vou deitar e vou dormir. Porque a mente, como eu disse no começo, o programa emocional, ele não distingue uma verdade de uma mentira. Quem diz para mim que é verdade ou mentira sou eu. Então, como por exemplo,
Se nós temos uma informação, olha, você não é capaz de realizar isso, e você contar isso muitas vezes para sua mente como uma verdade, ele continua sendo uma verdade. Mas se você disser, peraí, que é aonde eu quero chegar, questionar a informação. Então, imagine o seguinte, pastor Wanderson, eu fui agora na rua, por exemplo, e eu recebi uma informação, passou pelo meu pensamento, pela minha emoção, pelo meu sentimento, gerou um pensamento que antecede o comportamento, que é a crença, e eu dei uma resposta, um comportamento. E eu percebi que não foi o melhor comportamento para aquele momento. Eu vou lá na minha mente, como eu iria no meu computador, e vou questionar a informação que me levou a ter aquele comportamento. Eu comecei a live, né? A primeira coisa que eu falei foi: o cérebro é responsável pelo nosso comportamento. Então eu preciso ver a informação que está no meu cérebro, no meu modelo mental, no meu programa mental, e verificar se ela é a melhor informação para aquele momento. Porque ele vai buscar o que está registrado. Então, dormir com a informação errada é responsabilidade nossa ou não. Duas coisas que eu observo aí, quero colocar para ver se está correto. A primeira, por que tanta gente dorme, mas não descansa? No outro dia, acorda estafado, porque não se desfez da mochila. Está acordando no outro dia carregando peso que era para ter sido jogado fora. E aí vem cansaços mentais, vem esgotamento e por aí vai. E uma outra coisa, quer dizer que, pelo que você está explanando para nós, todos nós podemos mudar. Ninguém está destinado a morrer com seus defeitos. A questão é que nós não questionamos porque agimos como agimos. E preferimos falar assim, não, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você não é Gabriela, que nasceu e vai morrer assim, ao menos que você queira. Exatamente. Pastor, uma observação. O antivírus, a função do antivírus no computador é justamente questionar a informação que está sendo colocada de forma não autorizada. Então, como nós não temos um modo antivírus, eu preciso fazer uma leitura de todo o meu comportamento e questionar as informações que estão nos meus módulos. Porque se eu não questiono as informações que estão nos meus módulos, naturalmente, nas próximas vezes, a minha mente vai ter novamente, ela vai buscar a informação que já está registrada e não necessariamente aquela informação é a melhor para aquele momento. É por isso que eu digo, e eu, com todas as pessoas que eu costumo conversar sobre o assunto Seja Único, que é claro que nós estamos aqui numa boa de uma introdução para quem está nos ouvindo, com muita informação, mas ele é uma jornada. E a primeira coisa do Seja Único é fazer uma avaliação sobre si. O autoconhecimento. Eu conhecer as minhas forças, as minhas fraquezas, eu conhecer os meus pontos de observação e ter comigo a responsabilidade de saber que toda a informação que está na minha mente não necessariamente seja melhor. Por isso que eu gosto muito de escolher os meus mentores. Porque pessoas que têm muitos mentores, né, eles acabam recebendo informações diferentes e a mente não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. E por isso que às vezes acontece o déjà vu, que é esse fenômeno de você ter a impressão de ter vivido algo, mas não ter ainda, porque buscou uma informação errada. Muito bom. Muito bom. Meu amigo, eu acredito que nós temos uns 10 minutos antes de nós chegarmos ao fim da transmissão. Vou deixar esse tempo para você fazer umas considerações finais e falar também a respeito, se alguém quiser adquirir o livro, né? Se alguém quiser adquirir o livro, como que pode fazer para adquiri-lo, fazer as suas considerações, e se alguém quer fazer aqui uma pergunta, acredito que nós temos uns 3 minutos ainda para alguém que quiser fazer alguma pergunta, o Alexandre pode nos ajudar dando pelo menos um direcionamento dentro do tempo que vai faltando. Sim. Fique à vontade, querido.
Obrigado. Bom, eu quero agradecer novamente, viu, pastor Wanderson? Mesmo à distância, eu sei quando você chegou no Piauí, você ainda estava em Minas, né? Quando nós nos encontramos e você falou para mim do grande desafio que te esperava aí no estado. E eu tenho visto a tua coragem, a tua determinação. Tenho visto um cara que está em processo de construção, como eu. Nós estamos num processo de construção. E uma das coisas que eu acredito veementemente é uma frase de um autor americano, que agora não me recordo o nome. Ele diz o seguinte, que existem dois momentos muito importantes na vida de um ser humano. O momento que ele nasce e o momento que ele descobre por que ele nasceu. Então, todos nós temos uma missão a cumprir. No livro, eu explico sobre missão, sobre propósito, e o livro acabou se transformando num intensivo. Nós vamos lançar agora, daqui 60 dias, o intensivo Seja Único. Muita gente que lê o livro está pedindo mais informações, está trabalhando, estão mandando. Hoje eu recebo, graças a Deus, diariamente depoimentos de pessoas que foram transformadas pelo método, que conseguiram, que colocaram em prática, que conseguiram mudar as suas histórias, que tiveram resultados. Por quê? Eu preciso entender que quando existem dois produtos iguais, o valor não é o mesmo de um produto único. Eu sou uma pessoa única, mas isso é uma decisão. É uma decisão, porque existe um preço a ser pagado. E quando eu fui, agora estou escrevendo Mentalidade Protagonista, pretendo lançá-lo em dezembro, a editora sugeriu, porque terá o lançamento do Seja Único Intensivo, serão 14 horas de treinamento online. E eu até estou aqui, a primeira mão estou falando isso. Quando eu estava no meio do livro, eu pensei em desistir, porque eu não me achava bom o suficiente para escrever um livro para transformar a vida de alguém. Eu comecei a provar do meu próprio antídoto. Eu precisei começar a aplicar imediatamente as técnicas do livro para que eu não desistisse do projeto que Deus tinha colocado na minha mão. Então nós vemos a história da Bíblia, eu não vejo dois Noés, eu não vejo dois Abraãos, eu não vejo dois Davis, eu não vejo duas Saras, eu não vejo duas Estérs. Eu vejo pessoas muito parecidas, mas não iguais. E quando eu chego no capítulo número 10 do livro, que eu falo sobre influências, eu vou deixar uma dica muito importante. Se você acha que você tem 100% do controle das suas emoções, você está completamente enganado, e eu vou mostrar. A ciência descobriu, e graças a Deus, um pouco antes de eu lançar o meu livro, deu tempo de colocar, que a nossa mente é um circuito aberto. Que as pessoas de fora têm influência nas minhas decisões. Eu dei o exemplo do filme. Eu vou dar esse exemplo novamente. Quando você assiste um filme de ação, o seu estado emocional fica um estado emocional mais elétrico. Você fica mais ágil, você fica mais frenético, você fica mais ativo. Mas quando você assiste um filme de romance, você fica mais romântico, mais carinhoso. Quando você assiste um filme de terror, você fica mais apreensivo. Por exemplo, se você assistir um filme de ação antes de dormir, você demora a dormir. Porque você foi influenciado, as suas emoções foram influenciadas por aquela emoção que o filme te passou. Então, eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo comecem a observar as coisas que elas estão assistindo, o que elas estão lendo, quem são as pessoas que estão passando informações para elas, o que necessariamente é bom, o que não é. Comece a questionar antes disso virar uma crença. Comece a questionar o que você lê, o que você faz, com quem você anda. Se as pessoas que andam... Eu digo o seguinte, eu gosto de andar com pessoas que acreditam mais em mim do que eu mesmo. Maravilha. Do que eu mesmo, porque quando eu estava lá para desistir do livro, algumas pessoas olharam para mim e falaram, cara, você pode, você tem capacidade.
E depois a gente vê o resultado. E as pessoas, eu comecei a perceber, poxa, eu estou com pessoas que acreditam mais em mim. Eu não posso eliminar as pessoas da minha vida, mas eu preciso observar que a pessoa que convive comigo, os livros que eu leio, o trajeto que eu faço para o trabalho, a igreja que eu frequento, o meu líder espiritual, né, o meu pastor, o meu gestor, ele tem grande influência nas minhas decisões. Ele altera as minhas emoções. Eu falo muito isso no livro sobre emoções paralelas, espelhamento. A pessoa consegue influenciar as minhas decisões. Então, por isso eu preciso de uma forma, eu vou dizer, responsável, para não usar um outro termo mais forte. Observar quem são as pessoas que estão caminhando comigo, os livros que eu estou lendo, porque nós temos, né, no livro eu dou o exemplo, pastor, daquele vídeo da Coca-Cola. As pessoas podem assistir aí. Eu falo que a Coca-Cola foi muito inteligente quando fez aquele vídeo que aquele cara entra no trem com tablet, ele começa a dar risada e as pessoas à sua volta começam a rir também. E as pessoas estavam cansadas depois de um dia de trabalho. Aquilo mostra a influência da emoção de uma pessoa na outra. Seja boa ou ruim, eu tenho capacidade de influenciar de forma positiva e de forma negativa. Porém, se eu decido construir uma mentalidade protagonista única, eu não deixo as coisas externas mudarem o meu estado emocional. Quem está no controle da sua mente é você, e não a mente no controle da sua vida. Maravilha. Para adquirir o livro, alexandrerota.com.br, Alexandre Rota com 2 T's, mas eu vou dar outro caminho. Se você permitir, meu amigo, com a tua permissão, as pessoas me seguirem aqui no Instagram, me chamarem no direct. Eu criei um canal no Telegram chamado Mentalidade Protagonista, onde eu coloco muito conteúdo. Ali as pessoas ficam sabendo primeiro de tudo. Então, chama no direct, eu já passo o link do canal, já passo o link para adquirir o livro. O livro Mentalidade Protagonista vai ter uma pré-venda também. Ou Seja Único vai sair em formato digital pela Amazon agora em julho. Então, tenho bastante novidade e fico muito feliz de estar ajudando milhares de pessoas a descobrirem essa identidade única, a construírem um modelo mental único. As pessoas são diferentes. Eu acredito que já vai encerrar, eu quero encerrar com esse comentário do livro. Travou, meu amigo, peraí. Eu quero encerrar com esse comentário do livro. Muitos querem mudanças, poucos querem mudar. Querem mudar. Verdade. Muito bom. Excepcional. Eu quero te agradecer de coração por esse tempo, viu? Que nós passamos juntos nessa live. Eu tenho certeza que ainda tendo esse distanciamento, mas o seu trabalho não para diante de tantas circunstâncias aí que envolve do livro, dos treinamentos, de mentoria. E eu sei que estar conosco agora é também um esforço na sua agenda. Fica a minha gratidão de coração. Muito obrigado. Obrigado por tudo que nos ensinou quando estivemos juntos em Belo Horizonte. Obrigado por essa live. Obrigado por esse livro. Você que puder, adquira o livro, faça contato. Entre lá no direct do Alexandre Rota, tá? Que você com certeza vai crescer muito, vai aprender muito. No Telegram tem muita coisa bacana que ele envia para a gente também. Eu quero encerrar, meu amigo, se você permitir, fazendo uma oração, né? Agradecendo a Deus pela sua vida e por cada um desses amigos que estiveram conosco. Você que participou da live, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Quinta-feira que vem estarei fazendo uma live com a pastora Alzeni Remígio. Tá? Não perca não, que vai ser legal. Alguma coisa, meu amigo? Não, amigo, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu estou à disposição lá no Instagram. São 12 anos de trajetória. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito criteriosa para conteúdo. E você é um grande amigo. Eu espero muito em breve estar no Piauí. Nós estamos com os nossos treinamentos totalmente remodelados. E você participará conosco. E tem uma novidade.
Nós vamos começar a partir da semana que vem uma masterclass chamada Leadership School, Escola de Liderança para os nossos alunos, através do Zoom, e vai ser um programa de mentoria e você já está convidado. Serão somente 100 pessoas. Eu espero que você participe. Eu planejei um conteúdo extraordinário sobre emoções que vão determinar o nosso comportamento pós-pandemia. Só tem Deus abençoe. 49 vagas que eu já estou presente. Obrigado. Quero agradecer aqui o pastor Luiz, que esteve conosco, o Anderson Prado, Almir Reis, pastor Toninho, aí de Minas Gerais. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Quer falar? Amigo, o pastor Toninho de Minas vai fazer uma live comigo no dia 26 de maio, e o nome da live é Home Church. Ele vai falar sobre a igreja dentro das casas. Que maravilha, estaremos assistindo. Vou pedir ele para compartilhar comigo a propaganda. Nós vamos divulgar com todo mundo aqui. Vamos orar. Pai amado e santo, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, por esse tempo tão especial, pela vida do Alexandre, que tem sido um instrumento para treinar tantos líderes, descobrir e ajudar tantas pessoas a descobrir sua identidade. Continue abençoando a Improve, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a cada pessoa que esteve conosco e aqueles que assistirão, pois estaremos postando também no YouTube. Eu te agradeço por esta noite, agradeço ao Senhor por cada vida e os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meu amigo. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe. Até Tchau mais. a todos. Valeu, pessoal. Até mais.